Está entrando no ar. Debate 93. Realização 93 FM. Apresentação J.R. Vargas. Muito bem, J.R. Vargas está na rua. Oi, J.R., bom dia. Aê! Bom dia, gente! Bom dia. Deus abençoe esse povo querido aqui de Duque de Caxias. Quem é de Caxias aqui, levanta a mão! Ô, Círio, o pessoal levanta a mão e grita ao mesmo tempo, rapaz. Bacana esse isso, é Duque de Caxias, que povo de Deus maravilhoso que está aqui. Nós estamos aqui na antiga Praça do Pacificador, aqui no Centro Cultural Oscar Niemeyer, ao lado do Teatro Raul Cortez, com o povo de Deus feliz, animado. Todo mundo aqui já tomou café. Já almoçaram ou ainda não? Pelo amor, vamos embora daqui, vou fechar essa van aqui, o pessoal tá com fome. Acho bom a Viviane providenciar um lanchinho. O que vocês acham? Um lanchinho, uma feijoadazinha, tá bom pra vocês? Olha, esse povo de Deus aqui não é brincadeira não, pedir e não receber, isso que é pedir mal. Cídio, eu quero saudar a todo mundo aqui da Baixada Fluminense, onde hoje nós estamos com muita alegria. Esse é o dia do nosso debate 93 nas ruas, com um privilégio muito grande estar aqui hoje, ao lado da Marcela Bastos, da Viviane Teixeira, do nosso querido Alexandre. Um privilégio muito grande para 93 FM estar aqui nessa terra de gente maravilhosa, terra de gente que trabalha, terra de gente que sofre, terra de gente que passa aperto, mas terra de gente crente que confia no Senhor Jesus. Essa é uma turma maravilhosa. Agora o tema de hoje não é brincadeira não, estou até com medo, porque eu já combinei aqui, o pessoal não pode falar nome. Não pode falar nome de ninguém. E o assunto de hoje é o seguinte, tem gente que parece que nasceu para ser inconveniente. Conhece alguém assim? Olha bem, pensa aí, hein? Fala o que dá na telha. Acha que tem o direito de opinar sobre a nossa vida, e o pior é que somos obrigados a conviver com gente assim. Conhece alguém? Ei, meu Deus do céu. Até que ponto eu devo suportar em amor pessoas dessa forma, hein? Como perdoar alguém que parece que faz de tudo para nos tirar do sério? O que fazer quando o inconveniente é um membro da família? Eia! Eu não sei o pessoal aqui, deixa eu dar uma olhadinha aqui, Cid, que pelo olhar eu vou identificar. Vê lá. É da família? Deixa eu ver aqui, pelo olhar. Tem gente que é. Ih, rapaz. É a sogra? Não, a sogra também. Ih, sogra também é? Meu Deus do céu, e agora, hein? O que nós vamos resolver? Como crente, eu sou obrigado a engolir todos os sapos? Ou tem hora que eu tenho que dar uma resposta? Ô, minha senhora, a senhora não se envolva assim não, isso é coisa da minha vida. Ou tem que falar assim, minha senhora, como é que fala com a senhora, hein? Qual o limite entre amor cristão e o sangue de barata? Crente tem sangue de barata, gente? Não, o crente tem o sangue de Jesus. E agora eu quero ver, filho, eu quero saber o que o pastor Rômulo, o que a pastor Mônica, o que o pastor Jorge vão pensar sobre esse assunto. Apresenta a nossa mesa aí, Cid Gonçalves. Pois é, meu caro J.R. Vargas, já estão aqui conosco o pastor Rômulo Rodrigues, da Igreja Missionária Evangélica Maranata, em Duque de Caxias, também o pastor Jorge Macedo, da Igreja Assembleia de Deus em Belfor Roxo, já estão aqui com a gente, J.R. Maravilha, então a caminho a pastora Mônica, aquela que pelo o empenho dos companheiros aí, e a alegria de nós estamos aqui ao vivo, diretamente aqui de Duque de Caxias, hoje, para o nosso debate 93 nas ruas. A questão é, tem gente que parece que nasceu para ser inconveniente, tem gente chata. Ô, pastor Jorge, o senhor que é um lorde, o senhor é um lorde, o senhor é um gentleman, o senhor para falar, imagina essa doçura, até o tom de voz que o senhor abre o programa aí, aquele tom de voz um pouco mais grave, mais baixo. Eu vou perguntar pro senhor, hein? Tem gente que parece que nasceu para ser inconveniente. É verdade ou não, pastor Jorge? Um abraço, JR, a todos os ouvintes da Melhor da 93. É com prazer, viu? Na realidade, tem mesmo, tem pessoas realmente que são inconvenientes. É né? Mesmo? Eles dão opinião sem ser convidados. Eles entram às vezes numa conversa que não é a eles de direito. Então são problemas que temos que lidar no nosso dia a dia.
são tipos de pessoas, né? E temos que saber como manobrar, como levar, para também não entristecermos a pessoa e tentarmos fazê-la entender que ela deve esperar o momento certo para ela se dirigir, né? Ou dar a sua opinião, se for pedido, viu? E a recíproca é a mesma, viu, JR? Certo, meu amigo. Eu quero ouvir a opinião dos nossos companheiros aqui. A Marcela Bastos já está aqui, já está com o telefone, Marcela? Já está aí, vamos agora. Agora tá dando pra ver. Agora tá. E aí, Marcela? Eu tô aqui do lado da Clarissa, e a Clarissa vai contar pra gente. Clarice. E a Clarice vai contar pra gente se ela conhece gente assim e como é que ela age com gente assim. Vamos lá, Clarice, bom dia. Bom dia. Sim, eu conheço sim gente assim. Como é que você age com gente assim? Olha, se eu fosse do meio circular, eu falaria assim, você tem a ver com a minha vida. Como nós somos evangélicos, nós temos que ter paciência e orar por aquela pessoa. Aí, ela falou que tem que ter paciência, que é crente. Mas eu não sei, não, ela tá indo na casa, agora eu vivo aqui, eu tô vendo tudo. Eu estou de olho aqui na reação. Vem cá, minha irmã, seu nome como é que é? Aline. Ô, Aline, você já lidou com pessoas assim? É impressionante, é que a pessoa tem toda aquela característica de ter nascido para ser inconveniente. Pega no pé de um, pega no pé de outro, se envolve na vida de um, da outro, quer dar nota se a pessoa está bem vestida, se não está, quer resolver se o marido foi bem escolhido, se não foi, se a comida está ruim ou está boa. É assim mesmo? É assim. Eu conheço uma pessoa, um irmão, que é assim, difícil de lidar. Às vezes ele fala as coisas assim que eu respiro fundo e falo, Senhor, me dá graça. É seu irmão ou irmão em Cristo? Cristo, irmão em Cristo. É nosso irmão. É nosso irmão. Misericórdia, hein, pastor Rômulo Rodrigues? Nosso irmão, hein, pastor Rômulo? É de Caxias, hein, pastor Rômulo? Misericórdia, meu Deus. De Toma Caxias. conta, Jesus. Eu estou aqui em oração, pedindo a Deus para ter misericórdia da gente, desse povo que é assim e a gente que tem que aguentar. Mas olha só, eu quero primeiro mandar um beijo grande, um abraço enorme para essa galera de Caxias aí. Caxias é minha terra, criado aí em Caxias, nascido, nossa igreja Maranata de Caxias. Então, antes de mais nada, um grande beijo para esse povo todo. Você falou tudo. Pessoal crente, pessoal amigo, povo batalhador, gente que batalha na vida e gente crente que ama Jesus. É uma cidade muito especial. Então, um grande beijo, muito feliz em saber que vocês estão aí hoje. Mas não respondeu ainda, hein, pastor Rômulo? Pois é, rapaz, a verdade é a seguinte, eu acho que às vezes uma boa receita para pessoas que são assim, que são inconvenientes. O senhor não queria falar mala, não, né? Não, mala não. Eu só queria falar mala sem alça. Ah, tá. Mala não. Mas eu acho que às vezes uma boa receita é usar da mesma sinceridade, porque tem gente que usa aquele álibi. Eu sou sincero, eu sou assim mesmo. Quem quiser me aguentar, tem que aguentar, porque eu sou desse jeito, eu nasci assim, eu vivo assim, eu vou morrer assim. Então, de vez em quando, você usar da mesma sinceridade com gente que usa esse álibi para você, eu acho que funciona. E outra coisa, é uma boa estratégia, às vezes, você dizer para a pessoa, olha, no momento certo que você for convidado para dar uma opinião, você dê, porque até agora eu não pedi a sua opinião para nada. Então eu sou um pouco da linha assim, que às vezes um pouquinho de confronto em certas situações pode ser interessante para que essas pessoas tão inconvenientes assim possam se posicionar um pouco, né? Eu partindo do princípio, JR, que ninguém nasce inconveniente. Ele, de alguma forma, desenvolveu isso dentro dele. Né? Ninguém nasce inconveniente. De alguma forma, ele aprendeu, ele se espelhou em alguém, acompanhou alguém e pegou esse hábito ruim de ser um inconveniente. Quer dizer, uma pessoa que ninguém quer estar perto dele. Uma pessoa que ninguém quer conversar com ele. Uma pessoa que ninguém quer compartilhar com ele assuntos, porque sabe que de um momento para outro ele pode entrar com algum assunto que seja inconveniente aquele momento ou aquela conversa. Então, na realidade, eu acho que está faltando nessa pessoa que tem esse tipo de problema
viu? Ele mudar, ter aí um aperfeiçoamento de caráter, ler mais a Bíblia, procurar... Você tá falando de um milagre, né, pastor? Um milagre, mas você sabe que milagres acontecem. Quer ver uma coisa? Vou perguntar aqui para os nossos ouvintes que estão aqui ao vivo, se eles conhecem alguém. A pergunta é, veja bem, escuta bem, hein? Você conhece alguém inconveniente, que fala o que dá na telha, que acha que tem o direito de opinar sobre a nossa vida? Você conhece? É só sim ou não? Conhece? Eu não. Ah, é individual. Resposta individual. Tá, agora não pode responder em coro. Resposta individual. Sim ou não? Não conhece? Ah, que milagre, velho. Só conhece? Meu Deus do céu. Só conhece? Conheço. O senhor conhece? Conheço. Não conhece? Ele tá bravo, hein? O senhor conhece? Você conhece? Conheço. Você conhece? Você? 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 Olha, eu acho que todo mundo conhece mesmo você. Cadê quem que não conhece? Você não conhece mesmo ou você... Sei não, hein? Você não conhece? Não conhece ou não quer falar, hein? Você não conhece ninguém assim, não quer que fica querendo dar opinião na vida do outro. Não quer ser inconveniente. Mexer com a vida do outro, dar opinião, conhece não? Não conheço. Dá uma salva de palmas pra ela, gente. Uma salva de palmas. Não conhece, Cid? Não conhece. Meu Deus do céu, rapaz. Aí complica um pouco, né? E você conhece, JR? Eu conheço muita gente que quer opinar na vida do outro. Claro que eu conheço. Tem muita gente que quer controlar a vida alheia. Esse é que é o problema. Tem gente que não vive a sua vida para viver a vida do outro, é ou não é? Vai viver a vida do outro. A pessoa não vive a vida dela para viver a vida do outro. De repente você está vendo a pessoa, parece que está controlando a vida do outro, como se ela tivesse uma câmera ali, diz assim, ó, tá indo pra lá, aquela vizinha que vigia, aquela irmã da vigilância. Não é brincadeira não, hein, pastor Rômulo? E aí, meu querido pastor Jorge? Ele consegue sempre ver cisco nos olhos dos outros, mas nunca no dele. Ele consegue ver sempre defeito nos outros, menos no dele. Ele consegue, achar defeito naquilo que outra pessoa está fazendo, mas menos nele. Ele entra na hora inoportuna. Ele não sabe esperar o momento. Há uma frição desse tipo de pessoa, que a vontade dele é: eu não vou me conter, eu sou assim mesmo. Você não é assim mesmo, não. Você tem que se aperfeiçoar, tem que ter o caráter de Deus, o caráter de Cristo na sua vida, e isso vai mudar você, Você vai deixar de ser inconveniente para ser conveniente. Agora o senhor falou uma coisa interessante, irmão Jorge, pastor Jorge, é que eu acho que o evangelho na vida do sujeito, ele vai moldando o indivíduo. O evangelho acaba influenciando, lapidando, inclusive comportamentos, né? Claro que o efeito principal do evangelho é salvação e vida eterna, ok, mas a Bíblia é um manual de vida. Então eu acredito que esse inconveniente, se tratando de alguém que conhece a palavra, é acessível à palavra, esse indivíduo pode ser moldado na sua inconveniência através de toques, de um amigo, de alguém. De um modo geral, o inconveniente é um pouco resistente a esses toques, ele não aceita muito, mas se a influência da palavra consegue penetrar no coração dele, irmãos, não só a inconveniência, mas muitas outras atitudes e comportamentos que a gente tem e que não são bons, prejudicam as relações humanas nos diversos setores, o evangelho vai moldando a gente, vai ensinando a gente. Então, se um inconveniente ama Jesus e ama a palavra, ele pode deixar de ser inconveniente, inclusive para ser bênção, para ter uma vida frutífera para outras pessoas, né? Não é isso? Olha, vamos acompanhar agora a nossa pesquisa, mas antes dela, deixa eu perguntar aqui, eu quero ouvir a opinião dos nossos ouvintes, tantos que estão aí, Cid, com você, e os que estão aqui conosco também. Até que ponto devo suportar em amor pessoas dessa forma? Qual é o nosso limite? Até que ponto? A pessoa está impulsando, está falando, criticando, controlar. Como é que a gente dá uma parada nisso? Até que ponto eu devo suportar? Essa é a pergunta que nós vamos ouvir o comentário dos nossos ouvintes aqui. Também os ouvintes que estão participando pela 93, pelo Face, pelo nosso WhatsApp, pelo nosso e-mail, pelo telefone, e também a opinião dos nossos debatedores. Antes, porém, a pesquisa 93, Jorge Cid. Muito bem, quem vai falar da pesquisa hoje? A pesquisa é o seguinte: você costuma engolir muito sapo ou revida as afrontas?
Essa é a pergunta da pesquisa hoje. Ô, Qual Cid, foi aí? e Oi. 63% dos nossos ouvintes por telefone dizem que engolem o sapo, sim. Deve ser um sabor ruim, né? Não deve ser muito agradável, né? Sei lá. E 75% deles no nosso site também engolem. Credo. É a participação dos nossos ouvintes. Tem muito mais gente engolindo do que revidando. Talvez seja por isso que não tenha muita gente vivendo em paz. Porque se todo mundo revidar, vai ser uma encrenca esse negócio. Pelo amor de Deus. Ô, JR, Não? tem sapo. Tem sapo mais venenoso do que o outro, viu? Tem sapo que se você engolir, você morre. O detalhe é o seguinte: o desafio aí não é só engolir o sapo, é engolir o sapo e vomitar pérola. É isso aí. Porque Como é que impõe o limite, gente? Como é que você, experiência aí, Marcela, nossos ouvintes aqui, como é que na experiência de vocês, entendeu? Você consegue chegar e botar um limite, dizer o seguinte: olha, não, até aqui você vai. Isso eu não aceito. Esse tipo de comentário, esse tipo de intervenção, esse tipo de abordagem, isso eu não aceito, não posso aceitar em hipótese alguma. Vamos ouvir os nossos ouvintes. Como é que você faz isso? Bom, eu procuro falar para a pessoa quando vem se meter na minha vida para falar só sobre assuntos espirituais, assuntos que edifica. Se não tiver isso, para mim não importa. Você já corta a droga falando que você quer que fale de assuntos espirituais. Ele já joga para a Bíblia, já tem. Logo dizer, já começa, meu irmãozinho, Deus te abençoe, eu te amo. Já ouviu falar em Daniel? Já, ele foi para a cova dos leões, hein? Se é que você está me entendendo. Como é que a irmã, como é que o irmão lida com esse assunto? Uma pessoa que chega, começa a querer falar, como é que põe limite na pessoa? Como é que para a pessoa? Em primeiro lugar, eu começo a orar no Espírito, para poder lidar com aquela pessoa. Em segundo lugar, quando a pessoa está muito atrevida, a gente, às vezes, não é que vai sair fora do Espírito. Tem que dar uma trava, até porque tem uma ocasião que não dá para só ficar no Espírito. Então, isso aconteceu comigo. Eu tenho um cunhado que ele se mexe demais na nossa vida. Tava demorando o cunhado a aparecer, hein? E dá uma trava, mesmo orando por ele, sempre oro por ele, peço a Deus, peço orientação a Deus até para me lidar com essas pessoas. E não é só ele só que eu conheço outras pessoas, eu oro pelas pessoas, peço a Deus, e logicamente, porque quando eu dou a trava, eu vou também já calçado espiritualmente, para que eu também não entre em confronto carne com carne, mas que a gente tem que dar uma trava, que é para a pessoa parar, e quando eu dei essa trava fora do espírito, nunca mais me deu. Ele pode até falar, mas não vem mais falar pessoalmente comigo. Olha aí, minha gente, ainda bem que eu não perguntei o nome dele antes. Melhor deixar quieto, né? Eu tô quieto aqui deixando ele falar, porque eu avisei antes, não vão dar nome de ninguém. Mas aí já botou aqui, enfim. Você vê que tava demorando o cunhado a aparecer, né? Você fez uma intervenção na hora, hein, filho? Eu ouvi daqui. Pois é, rapaz. Não foi pessoal, não. Eu só achei estranho. A gente conhece muito caso, né, Cid? Muita coisa. Tem muita história que a gente conhece. É verdade, então, verdade. Não é mole, não. Agora, não. Outro assunto que nós temos aqui é como perdoar alguém que parece que faz de tudo para nos tirar do sério. Pastores, e aí? Como é que a gente perdoa? Porque a gente sabe, a Bíblia diz que a gente deve perdoar, a gente sabe que é assim que tem que ser, que é 70 vezes 7, que nós devemos agir com amor, com misericórdia, mas na hora do vamos ver, tem gente que a gente sabe, né? Para muita gente o velho homem não morreu, ele só desmaiou. E aí ele volta. Se ele voltar, meu filho, pelo amor de Deus, hein? Eu acho. Pode falar? Claro. Eu acho que a questão do perdão tem que ser constante, é uma decisão permanente. A gente precisa perdoar, isso é mandamento bíblico. Perdão não é sentimento, não é opção. Eu não perdoo porque estou sentindo no coração. Eu perdoo porque é uma ordem de Jesus perdoar sempre. Agora, a questão é que na prática você continuar convivendo
confiando, dando espaço para certas pessoas que ultrapassaram o limite do razoável nessa inconveniência, eu acho que é uma outra coisa, né? Então, perdão sim, mágoas nunca, ressentimentos também não, mas dar espaço e permitir que ela entre na intimidade em certos assuntos e queira dar palpites na minha vida, dependendo das ocasiões e das inconveniências, do nível de inconveniência dessa pessoa, aí eu acho que é difícil. Eu concordo com o nosso ouvinte aí, que tem que dar uma trava. Eu acho que impor limites, dependendo do nível da inconveniência, acaba sendo um mal necessário ou um bem necessário, não sei, mas ele precisa acontecer. Então fica difícil você dar abertura e espaço para uma pessoa tão inconveniente continuar opinando na sua vida. Agora, o perdão, a gente precisa perdoar. É verdade. Você sabe que engolir sapo é um adágio, né? Um dito popular, né? Mas é interessante porque tem locais que às vezes você está, que às vezes você tem que engolir mesmo. O momento ali não é propício para que você dê uma resposta ou dê continuidade àquela intervenção inconveniente daquela pessoa, e você tem que engolir aquilo e depois esperar o momento certo para você chegar e conversar com ele. Entendendo? Agora, a respeito do perdão, você sempre vai perdoar. A Bíblia diz 70 vezes 7, isso quer dizer, o perdão tem que estar no seu coração, como o amor também, né? Então, quando você perdoa, mas você não é obrigado a conviver com ela. Você perdoar uma pessoa é uma coisa. Você continuar amando ela, desejando o melhor para ela, é uma coisa. Agora, você conviver com ela é difícil, porque de um momento para o outro, a situação pode voltar à mesma. Essa pessoa pode vir e cometer um outro problema e você vai perdoar, lógico, evidente, mas você vai ficar receoso. Então, não é uma pessoa que você pode ter confiança nela. Agora, interessante, pastor Jorge, é que alguém assim, inconveniente demais, é uma pessoa que vai ter dificuldade de relacionamentos em todos os contextos onde ela estiver inserida. Na família, no trabalho, nas relações, na igreja, onde quer que seja, porque a postura de inconveniência, de um modo geral, não é localizada, não é apenas num contexto de relacionamento, é em todos. Então, tentando calçar as sandálias um pouco do inconveniente, a gente vai ver que ele será o maior algoz e a maior vítima de si mesmo. Porque onde ele estiver inserido, ele vai levar um chega pra lá, ele vai ser chamado, ele vai ser, de alguma maneira, prejudicado por conta desse comportamento. E ele não consegue, ele chega perto de uma pessoa, ele pode estar ali, mas parece que fica uma coisa cutucando a ele vai olhar, se for uma mulher que está perto e essa pessoa é do sexo feminino, vai olhar para a colega dela e vai dizer, mas tu tá bem hoje, teu cabelo tá ótimo, mas não tá combinando muito com a tua blusa com a tua sandália. Ela vai dar a opinião dela sem ninguém pedir, entendendo? É porque ela é uma pessoa realmente inconveniente, uma pessoa que não sabe se conter, não sabe se controlar. Agora, tem inconveniências, eu estou pensando aqui, tem certos inconvenientes que ele não prejudica o outro. Ele é inconveniente por si só, é um indivíduo que fala alto demais. Quem fala alto demais o tempo todo, em determinadas situações e contextos, sem perceber, ele vai ser inconveniente, né? Tem gente que fala e o tempo todo ele quer falar segurando na mão, pegando no pescoço, tocando, sem perceber, ele é inconveniente. Para mim, esse é um tipo de inconveniência, um exemplo. Mas existe um outro tipo de inconveniência, que é o que nós estamos tratando aqui, e é aquele que se mete na vida do outro, quer dar palpite onde não foi chamado, entendeu? Então... Eu estava numa palestra, pastor, com o Antônio Gilberto, numa época, e o pastor Antônio Gilberto, eu tenho meus respeitos, com toda certeza, meu amigo, meu mestre, e ele dando aquela palestra, dando aquele estudo, e de vez em quando tinha um irmão lá que ele levantava e falava, é isso aí mesmo, pastor Antônio, postar assim mesmo. E aquele foi repetiu a primeira vez, a segunda, na terceira, o pastor Antônio Gilberto falou, meu filho, eu queria pedir para você deixar as suas opiniões para depois do estudo. Levou uma na lata. Por quê? E fez de novo? Foi inconveniente.
no finalzinho ele abriu a boca, lembrou, parece, fechou. Aqui tem um ouvinte por e-mail, aqui, por WhatsApp aqui, JR, dizendo o seguinte, ó, a minha irmã se acha, tem mania de dar palpite em tudo, fala mal da arrumação da casa dos outros, como se só ela soubesse das coisas. Lá em casa ela não cresce não, viu? Eu corto a asa dela rapidinho. Outro ouvinte diz o seguinte, eu tenho uma colega, gente, que é inconveniente demais da conta. Foi exatamente isso que o senhor falou, pastor. Ela fala alto, fala palavrão. Eu chamei pra ela ir na igreja comigo, mas ela ficou lá criticando tudo, falando sem parar. É muito chato mesmo, JR. E aí? Pois é, filho, nós estamos aqui exatamente aguardando aqui para dar opinião e opinar aqui através dos nossos queridos ouvintes que estão vocalizando, que vieram à praça para estar com a gente aqui hoje. Sim. Alguns aqui deixaram seus afazeres na correria. Eu quero agradecer essa turma maravilhosa por esse empenho. E eu vi uma querida ouvinte aqui sobre a questão do perdão. Como é que lida com esse assunto aqui, já que o tema é como perdoar alguém que parece que faz de tudo para nos tirar do céu, minha filha? Como é que faz? Eu costumo perdoar, mas eu também sou aquela pessoa que deixa aquela pessoa de lado. Continuo orando, dou aquele fora na pessoa na educação, tá? Na educação de levinho. Aquela pessoa, para mim, fica de lado. Não se envolve nos meus assuntos, na minha vida, porque essa pessoa de que eu estou falando se mete em tudo. Se mete na minha casa, se mete na minha vida, entendeu? Dá opinião sem eu pedir. Mas isso não é só na minha vida, é na vida de todos, de todos. Essa é a pessoa da minha família. Dá opinião na vida de todos. Então eu costumo perdoar e costumo orar por essa pessoa. Agora, eu que estou te vendo aqui, minha filha. Isso é brava, pelo amor de Deus. Até tira uma dúvida minha, Olha, ela é grandona? É baixinha. Eu imaginei, isso é valentia concentrada. Eu entendi a sua pergunta. Você entendeu, né? Olha, isso aqui eu vou te contar. Mas franziu a testa, meu amigo. Eita. Irmãos, não foi, gente? Eu fiquei até com medo dela. Nós somos todos amigos aqui, tá? Com calma. Eu não vou opinar em nada. Eu ia opinar, ia dizer que ela falou comigo, então nem vou opinar que eu tô bravo. Melhor deixar quieto, Você falou de dar um fora, você falou que dá um fora, assim, com educação. Você pode dar um exemplo? Como é que dá um fora com educação? Pode? Hein? Pensa aí. Pode? Complica, hein? Então vai lá. Olha só, você já olhou pra sua vida? Ai... Isso é fora com a educação. Essa é coisa, eu não quero nem imaginar se não fosse. Dá um prêmio pra ela aí, Marcela. Dá um prêmio logo pra ela. É uma pessoa querida. É melhor dar um prêmio, Olha, uma das pessoas mais queridas aqui da Baixada Fluminense. Toca daí, Cid. Tá bom, JR. Ô, pastor Jorge, tem uma informação aqui do ouvinte, seguinte, eu conheço alguém que é assim, ó, que é inconveniente mesmo. Minha sogra. Por que essa implicância com a sogra, pastor Jorge? Eu queria saber também, porque a minha já dorme no Senhor, né? Tá. Mas... eu sei que foi pessoal isso. Não, tem sogra que sabe se manter no lugar dela, entendeu? Só dá opinião quando é solicitada. Eu moro na casa de baixo, minha filha mora em cima. Eu só dou opinião quando me pedem, né? Um conselho só quando me solicitam, né? Eu sei no momento exato de fazer parte ali do problema, tem os momentos certos, mas aqui sem falar de sogra, né? Todo mundo fala de sogra. A minha sogra foi uma mulher crente da Igreja Batista, abençoadíssima, e na época que ela ainda estava viva, foi uma pessoa maravilhosa, tá? E deixou saudades. Gente, até que ponto foi aquela questão aqui de falar sobre o suportáveis em amor? Tem gente que acha que suportáveis em amor, pastor Romulo, é aquela coisa, vou ter que suportar essa mala, vou ter que aguentar porque Deus mandou. Esquecer que esse negócio de suportar é dar suporte, né? Ajudar a ficar de pé. Como suportar as pessoas dessa forma? Como é que a gente dá apoio a uma pessoa dessa para que ela mude, pastor Romulo? Bom, a verdade é que existem relacionamentos que você não tem opção, você precisa suportar. Quando se trata de alguém da família,
Como é que você vai abandonar o convívio? Como é que você vai deixar de conversar, dialogar, estar juntos em ocasiões em família? Então você não tem muita escolha. Eu acho que não tem para onde fugir. Você tem que suportar, tendo essa ideia aí, dar o suporte. Alguém já falou aí, dar um toque, dar uma palavra, fazer algumas colocações, mas há pessoas que são assim, isso até, pastor Jorge, por conta do temperamento mesmo. É verdade. Tem gente que, por temperamento, por definição temperamental, são pessoas mais atiradas, que falam as coisas. Então a gente precisa aprender a conviver. E é uma forma de Deus trabalhar na vida da gente também, viu, meus irmãos? Às vezes Deus permite que pessoas com comportamentos tão diferentes, tão difíceis, convivam conosco, para a gente exercer a paciência. Como é que você vai exercer a longanimidade, a paciência, o domínio próprio? Como é que você vai exercer esses frutos se você não tiver pelo seu caminho gente que te obrigue a isso de alguma forma? Então, dar o suporte é necessário, mas nem sempre dar esse suporte resolve. Acho que na maioria das vezes nem resolve. Então a gente tem que aprender a conviver, tem que aprender a amar, dando um toque, ter misericórdia, e Deus vai, eu vejo também por esse lado, Deus vai trabalhando na vida da gente. Eu conheço uma pessoa bem chegada, sem citar nomes, e essa pessoa, ele é inconveniente em quê? Muitas das vezes ele senta do teu lado, do carro, ele vai conversar, ele vai falar o tempo todo, ele não vai dar espaço para você perguntar alguma coisa e falar. Ele senta aqui, ele vai falando a viagem toda. Eu não sei como ele consegue arranjar tanto assunto, viu? Na realidade, e é bem chegado. Então tem coisas que são bem inconvenientes. A pessoa vai do teu lado, ele fala o tempo todo, ele não dá uma brechazinha para você também fazer parte da conversa, né? Ele é inconveniente nessa parte. E eu não poderia deixar de esquecer, eu quero mandar um abraço já antes aí para Pantanal, aí Caxias. Congressão, isso, pastor Samuel, pastor Eliseu, uma igreja enorme. Que Deus abençoe aí, em nome de Jesus, viu, Cid? Estão aí. Pantanal, Caxias. Povo abençoadíssimo. Tudo pertinho de lá, né? Tudo pertinho de lá. E aí, JR, o que tem de novo aí? Exatamente. A questão que envolve esse assunto, um dos nossos ouvintes aqui tem uma opinião que, na perspectiva dele, o inconveniente é definido por ser uma pessoa invejosa também. A pessoa, às vezes, ela não pode ter aquilo que a outra tem, começa a se meter na vida dela, de uma certa forma, querendo travar aquela pessoa, né? Por o caso de menina e Ana, né? Uma pessoa ali que, na verdade, a menina tinha uma certa ideia, pelo fato da mulher deu, cara. Então, isso acontece. Agora, cada situação é uma situação, né? Como o pastor Jorge falou, eu venho pensando no ônibus que ele falou, eu quero falar. Ninguém mais conveniente. Então, acho que a melhor maneira, realmente, de você lidar com a pessoa é confrontando ela. Principalmente quando é da família. Chama e fala mesmo, olha, você está com amor, é lógico, você está fazendo isso. E as pessoas estão te deixando de lado. Será que aquilo ali não vai, como foi falado já, aquilo não vai sensibilizar aquela pessoa? Eu creio que sim. Então, mostrar a ela que realmente ela não está se situando na sociedade. E é isso aí, é uma situação. A impressão que me dá é que o diálogo parece ser a única alternativa viável, né? É que muita gente, naturalmente, chega uma hora que ela não aguenta mais, que ela não suporta mais a briga, a discussão, alguém no pé, alguém tira a paciência dela, chega uma hora ela estoura. E aí a pessoa, quando explode, tem dito o seguinte: a pessoa explodiu, a outra pessoa botou pilha. Quando a pessoa explodiu, a que botou pilha diz: olha, como é que você é grosseira. Nunca vi uma pessoa tão nervosa. Calma, vai orar, irmã. Irmã tá nervosa por quê? Acontece ou não acontece, pastor Rômulo? Oh, meu Deus, só acontece. Acontece, ainda manda você orar ainda. É difícil, irmãos. Nós estamos tratando de questões assim com as quais todos nós convivemos o tempo todo, e isso está presente na vida da gente em todos os contextos, e a gente precisa ter sabedoria mesmo, pedir a Deus graça mesmo. Agora, acontece sim. Eu repito, na maioria das vezes as pessoas não aceitam esses toques, e às vezes a gente até desiste
desiste de falar porque não aceitam, alguns espiritualizam até quando você vai fazer isso, como você está dizendo. Então, eu diria que uma das áreas mais difíceis que a gente precisa dar frutos de vida cristã é a área dos relacionamentos. Relacionamento é sempre um desafio, não é coisa fácil, e relacionamento passa pela questão do amor ao próximo, que Jesus destacou, resumo dos mandamentos: amar a Deus acima de todas as coisas e ao seu próximo como a si mesmo. Então, amar quem está próximo, amar quem é cheiroso, quem fala o que a gente quer, amar quem concorda conosco em todas as coisas é muito fácil, mas você amar gente que discorda, gente que às vezes provoca você, às vezes o inconveniente, ele levanta questões que são pertinentes, que nos instigam, que nos provocam, e muitas dessas questões que o inconveniente levanta são questões legítimas até, e que a gente precisaria parar e pensar um pouco sobre o que está sendo levantado. É porque ele é tão inconveniente e já está tão acostumado a ser rejeitado que a gente não ouve, mas algumas colocações, e às vezes de forma inconveniente, podem ser pertinentes e a gente precisa parar e dar ouvidos. Bom, o cara pode estar falando na hora errada e da maneira errada, mas de repente o que ele está falando, o que ele está colocando, pode ser um confronto para mim, e eu preciso estar de alguma maneira aberto para filtrar isso e, por que não, moldar minha vida, meu comportamento e as ponderações do inconveniente para que eu também seja uma pessoa melhor, não é verdade? E parece, isso aí me parece, JR, a gente identificar que aqui, por exemplo, nós estamos lidando com gente aqui, estamos olhando as pessoas, conversando com elas e das suas histórias. Tem um ouvinte nosso que vai sintetizar a história dela sem dar nome, sem dizer o grau de parentesco, entendeu, mano? Tá entendendo? Tá bom, conta aí. Peraí, calma. É agora. Só, o que aconteceu comigo foi o seguinte: eu tive que perdoar essa pessoa. Essa pessoa eu morava dentro da casa dela, né? Essa pessoa, ela se intrometia na minha vida conjugal com meu marido, ela se metia nos meus filhos, no que eu ia comprar, em tudo ela se metia. Mas eu ia para a igreja e ficava orando por ela, eu orava, buscava, jejuava, pedia para Deus ter misericórdia dela, para que ela viesse se converter, porque aquilo não era de Deus. Ela até foi usada pelo mal para fazer com que o marido dela, não o meu sogro, mas o outro marido dela, o marido dela, o outro marido dela, viesse até me bater de me tirar sangue. Eu fiquei toda ensanguentada. Aí eu falei assim, não tem problema não. Deus falou que quando te der um tapa numa cara, tu der a outra, tá aqui, né? Se tiver de dar num lado, dá o outro. Aí então, quer dizer, eu perdoei tanto o marido dela, que me ficou sangue, quanto ela. Tanto que ele não se converteu, mas ela sim. Ela entregou a vida para Jesus, se converteu, me pediu perdão, eu falei que eu perdoava, que ela já estava perdoada desde o momento que ela fez aquilo tudo comigo, porque o maior perdão é o de Deus. O maior perdão é de Deus, porque Deus, ele amou a gente tanto, ele apanhou tanto. O que eu levei, que foi arrancado do meu sangue, não foi nada diante do que Jesus aconteceu com ele na cruz do Calvário. Eu olhei para Jesus, eu falei, Jesus, glória a Deus, que está acontecendo tudo isso comigo. Porque se não acontece isso comigo, isso aí é a minha prova, para saber se eu sou cristã mesmo ou não. Então, aquela prova ali foi boa. Eu olho como boa. Porque a minha sogra, depois daquilo tudo que aconteceu comigo, ela se converteu, entregou a vida para Jesus, faleceu em Cristo Jesus. Eu paguei o enterro dela, eu tive maior honra, maior prazer de pagar o enterro dela, para que ela não pudesse descer ao pó da terra com nenhum peso na consciência. Eu falei mesmo com ela, eu vou pagar tudo. Paguei. Eu trabalho aqui em Caxias. Eu tenho a carteira de pouco, eu tirei da minha carteira de pouco R$200 e o meu cunhado botou
mais de 200, por 270 meu sogro também. Mas é emocionada. Está fazendo a conta, ela é falante, ela está falando dele que nós entramos lá aqui. Verdade. Mas ela está aqui, eu estou olhando aqui o olho dela, está emocionada. É verdade. E contando uma história. Com razão, o pessoal fica rindo assim, o pessoal acha que eles estão rindo, eu também estou rindo, né? Mas é uma história de transformação, é uma história de mudança, não é uma história fácil. Uma pessoa que apanhou, pelo amor de Deus, e Deus deu a ela a graça de reconhecer que o maior apoiador de Jesus Cristo por ela, a ponto de transformar a sua vida, e aquele que transformou a sua vida deu a ela a possibilidade de perdoar, de abençoar a vida. Eu pedi para não falar, mas já falou, não falou? Ela falou, sogra, não falou? Falou. Ela falou. E ela orou pela conversão. Quero explicar para o ouvinte ouviu que ela orou pela conversão e a sogra faleceu. Mas ela orou pela conversão. Foi para conversão só. Foi só pela conversão. Ela orou pela conversão. Então, e uma coisa que é uma atitude bonita da parte dela, que eu vi aqui, é esse investimento para dar um sepultamento digno. É uma das coisas que a gente esquece, né? Só quem passa por isso sabe. Daquele instante, um instante que a gente quer dar uma honra possível a uma pessoa querida, uma pessoa amada. E muitas vezes, nessa hora, os filhos, os parentes mais próximos, eles cruzam os braços e viram as costas e dizem que não deu. Não deu. Mas ela aqui, a nossa ouvinte, fez. Bonito isso, hein, Cid? Muito bacana, muito bacana. Isso é muito interessante. Você sabe, enquanto ela falou aí da situação da sogra dela, porque ela orou pela sogra e Deus a transformou, e transformou também a ela, tem um outro ouvinte que diz aqui, uma pergunta dos nossos ouvintes. Olha, gente, isso também é inconveniente, viu? A minha sogra, eu não sei porque a pessoa faz isso, todo domingo vem almoçar na minha casa sem ser chamada. Só que ela nunca me chamou para almoçar na casa dela. Isso também é inconveniência, pastor Jorge, pastor Ron? Eu creio que... É inconveniência dela ou da menina que quer ir almoçar na casa da sogra? Dependendo de quanto tempo ela leva para ir na casa da filha. Ela espera o almoço, porque aí encontra todo mundo, encontra o genro, encontra a nora, encontra os netos, né? Quer dizer, dependendo da ocasião, é meio inconveniente, né? Que tem vezes que o casal quer sair para comer fora, aí a sogra liga e diz, eu tô indo aí. Pelo jeito ela queria comer na casa da sogra. Pois é, aí eles querem ter o seu momento ali, os dois, com os filhos, e às vezes fica difícil, porque mamãe tá vindo aí, o papai tá vindo aí, o que nós vamos fazer? Vamos levar junto? Irmão, na boa. Não é verdade? Na boa. Tudo que é demais se transforma numa inconveniência. Até beber água demais vai ser inconveniente, porque você vai ter que fazer um pipizinho toda hora. Então, tudo que foge do equilíbrio, do razoável e salta para o extremo acaba sendo inconveniente. E falando de relacionamento, é inconveniente. Até dizer para uma pessoa eu te amo de 2 em 2 minutos é inconveniente. De 2 em 2 minutos eu te amo. E por aí vai. Então, todo domingo na casa da sogra, é inconveniente. Agora, dá para mudar. Eu sou de uma direção que dá para mudar. O camarada que é inconveniente, a pessoa que é inconveniente, dá para ele mudar. Dá para ele fazer uma retrospectiva, por que eu não estou sendo querido, por que é onde eu chego as pessoas ficam me olhando, a pessoa em si mesmo vai cair em si, poxa, eu tenho alguma coisa está acontecendo, eu tenho que mudar. Eu acho que aí, que nem eu estava falando aqui com o Cid, isso é meio patológico também, eu acho que dá para a gente resolver isso, com Bíblia, com palavra, com ensino, né, e com oração, agora também com atitude, com vontade de mudar, com vontade de ser melhor. Vale aqui uma observação, pastor Jorge. Sim. É que há pessoas que são inconvenientes, o seu nível de inconveniência se dá porque é uma pessoa carente. Perfeito. Às vezes alguns inconvenientes são carentes. É porque nunca foram ouvidos, porque cresceram dentro de um contexto familiar perturbador, difícil, incompreensível, e ele acaba desenvolvendo involuntariamente comportamentos inconvenientes, mas que merecem um certo carinho, uma consideração, porque são pessoas carentes. Então, e por aí vai. E no momento exato você mesmo, sem ser inconveniente,
chegar e, dentro de uma conversa formal, você inserir aquilo, entendeu? Tipo um conselho, com jeitinho, né? Com amor, e colocar para aquela pessoa que há uma condição dela mudar, que ela pode mudar aquele comportamento dela, principalmente para ela ser mais querida, para ela ser mais amada, para ela receber mais atenção. O senhor usou a expressão aí que eu acho que ela mata a questão, vamos dizer assim, é a capacidade de Deus, que Deus nos dá de amar essas pessoas, de amar. E a Bíblia diz que o Senhor derrama amor sobre nós. Há um amor que a gente não sabe nem como, de onde vem, mas Deus coloca esse amor no coração da gente. E muitas vezes as pessoas inconvenientes, quando se sentem amadas de verdade, elas são mais passíveis de uma palavra, de um toque, de um conselho. O problema é que às vezes até pra gente dar esse toque, a gente dá no mesmo tom, rejeitando a pessoa, criticando, banindo a pessoa de um processo de amor, de restauração. E aí fica mais difícil, acabam se levantando muros e a pessoa não se achega. Mas se Deus nos dá capacidade para amar pessoas assim, eu acho que uma vez envolvida nessa postura, nesse sentimento de amor, a chance da gente ter sucesso de mudar isso, ajudar um inconveniente a mudar a vida dele, essas chances aumentam muito. E principalmente nos líderes. Das pessoas que lidam com mais pessoas no setor de aconselhamento. Então, líderes têm que estar preparados para esses tipos de pessoas. É verdade. Às vezes eu sou abordado por pessoas que vêm demonstrar certas atitudes de carinho todo dia. Aí, às vezes, você está um pouco apressado, querendo sair na igreja, mas a pessoa vem te dar um abraço e vem te dar um beijo e às vezes passa pela cabeça da gente, puxa, mas não é o momento, não é a hora. Mas o gesto de carinho daquela pessoa, às vezes carente, ela se sente à vontade para demonstrar isso, às vezes na igreja, ou com um pastor, com um líder, já que o senhor tocou nesse ponto. Então eu acho que vale a pena a gente fazer a leitura de que algumas inconveniências são, às vezes, demonstração de carinho, e a pessoa não se dá conta disso. Então, olha, dois aspectos que vocês compartilharam aí. O primeiro deles é a conversa, o diálogo. O segundo é o milagre. É a graça de Deus sobre a nossa vida que nos leva a ver o outro de uma outra forma. Exatamente. Então, há uma expectativa sempre de que o outro mude. Então, o inconveniente é o fulano de tal. Então, fulano, isso é um inconveniente, rapaz. Eu não aguento esse fulano. Todos temos observações sobre o fulano. Mas o que vocês estão dizendo é que o milagre não é que o fulano vai mudar. É que eu vou mudar o meu comportamento, o meu temperamento, a maneira que eu vou conviver com o fulano, que é esse que é o milagre. Vejam, queridos, quem está aqui ao vivo com a gente, quem está ouvindo aí pelo rádio, e eu quero ouvir a opinião dos nossos companheiros aí sobre esse assunto, se é esse o ponto. Porque todos nós temos essa expectativa. Aquela mulher vai mudar, pelo amor de Deus, ela tem que mudar. Se ela mudar, eu mudo. Mudo de casa, mudo de bairro, de cidade, até de planeta, né? Mas quando vocês trazem o evangelho como esse poder de Deus, né? Que transforma a gente, que muda a gente, aí me parece que o caminho é esse. Primeiro eu vou mudar, não pela minha força, pela minha habilidade, mas pela graça de Deus sobre a minha vida. E porque Deus vai me mudar, aí eu tenho a impressão que o próprio relacionamento muda e a outra pessoa, vendo o reflexo da luz de Cristo na minha vida, ela também pode ser iluminada. É isso, companheiros? Com certeza, com certeza. A gente nunca pode olhar essas situações só na perspectiva do outro. A gente tem que olhar na nossa perspectiva também. Então, há uma via de mão dupla, chamada ação e reação. Toda ação é passível de uma reação. Então, muitas vezes, algumas ações nossas, baseadas em amor, em respeito e em carinho, isso pode e vai gerar uma reação muito mais positiva do que a gente espera, não é verdade? Então, como crentes em Jesus Cristo e pessoas que são transformadas dia após dia, nós precisamos ter essa perspectiva em relação não só aos inconvenientes, que é a pauta aqui de hoje, mas a qualquer outro tipo de contexto, de comportamento que as pessoas tenham. Nós precisamos ter um olhar, uma perspectiva a partir da nossa postura, de como nós podemos nos comportar diante de pessoas assim. E na realidade, essas pessoas,
elas são carentes também. Elas são carentes de atenção e muitas das vezes elas usam esse comportamento para atrair atenção para elas. Então eu acho que cabe a nós, na realidade, temos um pouco de paciência, longanimidade, perseverança, viu? Aí também entra o amor ao próximo, viu? Tratar aquela pessoa com carinho e fazê-la entender que aquele procedimento não é o certo. E aí eu volto novamente às lideranças. E outra coisa, o líder, ele nunca deve dizer, olha, aquela pessoa ali, falar para uma outra pessoa, aquele ali é inconveniente, porque aquilo ali chega no ouvido daquela pessoa. Então ele tem que tratar do assunto. O assunto ele tem que ser tratado de dentro para fora. Por que de dentro para fora? Porque tudo começa lá dentro. Então, o que ele está sentindo dentro, que ele está expondo para fora. Então, e há pessoas realmente, há um inconveniente. Ele chega aqui, tem 3 pessoas conversando, a conversa é entre 3, daqui a um bocadinho já está no meio, dando a opinião dele, às vezes a opinião errada, porque o assunto não era aquele. Entendendo? Companheiros, eu quero agradecer a participação de vocês no nosso estudo de hoje. O Cid vai despedir todos os nossos ouvintes. Eu quero agradecer aqui o participação dos nossos queridos e amados ouvintes de Caxias, povo da Baixada Fluminense aqui em massa, aqui conversando, interagindo. Foi um privilégio conhecê-los, que Deus abençoe a vida de vocês. Nós temos aqui desde crianças a meninas jovens. Aqui não tem nenhuma menina que tenha passado dos 25, não é? Hein? Recebe, irmão? Fala assim, eu recebo. Isso. Agora tem que falar várias vezes, hein? Tá indo bem. E a rapaziada que está aqui, eu quero agradecer o carinho deles também. A Marcelo vai trazer o resultado da pesquisa e, na sequência, eu vou me despedir de vocês e vocês anunciando o tema de amanhã, agradecendo os nossos colaboradores ao vivo aí. Tá bom, campeão. Diga aí, Marcelita. Vamos lá. E aí, Cid, nós perguntamos da pesquisa. Seus nossos costumam engolir muito sapo ou se dão as afrontas. Bom, 83% deles por telefone são que engolem. E 76% deles no site, quem dizem que engolem sim. Aí, resultado final da nossa pesquisa 93, que passaram opinando. E hoje é dia 23 de julho. Eu não faço isso primeiramente, raramente faço isso. É 23 de julho, aniversário da minha mãe. Olha isso! A Dona Maria. Um beijo pra ela. Maria faz aniversário hoje. Eu, como filho, amo muito a minha mãe. Ela está lá em São Paulo, ouvindo a gente e recebe assim um beijo diretamente da Baixada Fluminense, na coração da Dona Maria. E parabéns a ela, que Deus abençoe, rapaz. Coisa boa, JR. Coisa boa. Gente, pessoal, o JR tá lá na Baixada Fluminense, daqui a pouco ele tá de volta à programação aqui da 93 FM normalmente. Obrigado, JR, obrigado a toda essa maravilhosa turma aí de Caxias, nossa querida Marcela Bastos, também a nossa Viviane, o Alexandre, a turma toda que participou do debate 93 nas ruas hoje, diretamente lá da Praça do Pacificador, antiga Praça do Pacificador, lá em Duque de Caxias. Meu caro pastor Jorge, como crente, é o seu destaque, como crente eu sou obrigado a engolir todos os sapos ou dá pra cuspir o sapo? Todos os sapos, é difícil engolir todos os sapos. Como eu disse no começo, tem alguns que são venenosos. É verdade. Né? Mas você como líder, você como um leitor da Bíblia, um leitor da palavra, você aprende que realmente você tem que suportar as fraquezas uns dos outros. Então, às vezes, você tem ocasiões que você tem que engolir sapo, tem que engolir lagartixa. Eita, e esperar esperar o momento certo para você mostrar àquela pessoa que aquilo ali estava errado, que era o erro. Então, né, na realidade, às vezes temos que engolir sapos mesmos. É isso, pastor Rômulo? Eu me lembro que quando eu me converti, na época, eu me lembro de um ditado assim que dizia: eu sou crente, mas eu não sou bobo. Eu sou crente, mas eu não levo desaforo para casa. Crente não leva desaforo para casa. E eu aprendi no início da minha conversão que muitas vezes ser de Jesus implica em levar alguns desaforos para casa, sim, ou implica em engolir alguns sapos, sim. E acho que cada caso é um caso, cada situação é uma situação, contexto, cada um é um contexto, e Deus vai nos dando graça para administrar as situações que vão surgindo. Eu acho que não pode haver no coração do cristão
motivações como vingança, motivações como dar o troco, pagar na mesma moeda, esse tipo de coisa. Jesus disse que se o teu inimigo mandar você caminhar 1 milha, vai com ele a 2ª. Então, alguns princípios que o Evangelho nos propõe nos desafiam diariamente, sim, nos desafiam. Por isso eu acredito que a graça de Deus acaba nos capacitando para conviver quando não tem outro jeito, para administrar quando não tem outro jeito, ou para se livrar, quando possível, de algumas situações que vão surgindo na vida da gente. Cada caso é um caso, né, meus irmãos? Deus vai nos dando graça e sabedoria para administrar cada um deles. Gente, olha, o nosso tempo já foi, o nosso tempo já acabou. São 11h58. A gente sabe que esse tipo de situação vai continuar acontecendo de pessoas inconvenientes. Como vocês disseram, muitos casos disso é carência mesmo de atenção. A pessoa não tem com quem conversar. Aí, de repente, quando encontra alguém que dê ouvido, fala e fala mais um pouquinho, até depois da hora extra. Mas essa pessoa só quer atenção. Se a gente conseguir dar atenção a essa pessoa, pelo menos 10 minutos por dia, são 10 minutos a menos que ela vai falar amanhã. E quanto àquela pessoa que é inconveniente, que chega mesmo a encher a paciência mesmo, a paciência que a gente tem que ter com essa pessoa é grande também. E a gente precisa fazer uma coisa: falar para essa pessoa, aquilo que o pastor Rômulo falou, fala com aquela pessoa, não vou dizer no mesmo tom que ela, mas fala com ela com a mesma sinceridade com que ela às vezes fala. Tem gente que fala que sinceridade demais é ignorância, falta de educação. Não, não é não. É aquela coisa, a distância, a menor distância entre um ponto e outro é uma linha reta. Tenha um papo reto, sincero com essa pessoa, sem machucar. Suportáveis uns aos outros em amor, sempre com amor. Não é pra humilhar a pessoa, não. Bem, gente, daqui a pouquinho tem a nossa poderosa Rosane Félix, que vai continuar aqui com a gente, vai daqui a pouquinho. Quem é hoje? Quem é que tá no lugar dela hoje, Keto? É a própria Rosane, a grandona, que vem já fazer aqui o pedido. Tocou, a gente tá aqui, daqui a pouquinho a gente fala, a Rosane vai trazer aqui o pedido dos nossos ouvintes. Queria pedir, por favor, ao pastor Jorge, que nos leve a Deus em oração. A gente encerra um debate, mas obrigado, pastor Rômulo, pela sua presença aqui no nosso debate de hoje. Obrigado, pastor. Oi, gente, eu que quero agradecer o carinho do convite. Estar aqui é uma oportunidade de aprender sempre. E mais uma vez, um beijo pra galera de Caxias, esse povão tão querido, tão abençoado, nosso povo. Um beijo especial para as nossas queridas MMCs, Mulheres Maranatas de Caxias. Eita. Estão fazendo um trabalho lindo, lindo, lindo de mulheres. Um beijo para vocês. Até a próxima, se Deus quiser. Um abraço a todos os ouvintes, a todos os internautas que estão ligados pelo Brasil. Um abraço forte também a Paraty. E um abraço ao nosso presidente da nossa Convenção Estadual da Assembleia de Deus do Estado do Rio de Janeiro, que manda um grande, forte abraço para o nosso irmão deputado Haroldo e o pastor Alberto Serafim. Também um abraço para a Vila de Cava, um abraço para o pastor Geosvaldo, meu presidente, Valtaí, Ademir, Paraty, e um abraço forte, um beijo no coração para todo este povo da Baixada 1 da nossa coordenadoria, viu? Que Deus abençoe a todos os pastores e que a bênção de Deus repouse sobre cada coração. Nos leve a Deus em oração, pastor, por favor, a gente encerra assim o nosso debate de hoje, por favor. Amado e soberano Deus, Salvador Jesus Cristo, nós te agradecemos por esta oportunidade que temos de podermos estar, Senhor, neste debate, Senhor Jesus, tentando fazer aqui o melhor, Senhor, para que pessoas venham também te servir melhor. Ó Pai, que todas essas pessoas, Pai, que às vezes fazem isto, ó Deus, mesmo sem querer, mas que elas possam aprender, o seu comportamento, possam ser mudados e que a tua bênção esteja sobre essas vidas. Visita os hospitais, os presídios, os missionários, abençoa essa rádio, irmão Haroldo, irmã Evenise, toda a parte, Senhor Jesus, de jornalismo, todos aqueles que trabalham, abençoa de uma forma grande e poderosa. Abençoa os presídios, aonde tiver agora, Pai, uma pessoa necessitada, que as tuas mãos possam alcançá-los, através dessa rádio, que tem sido bênção para muitas e milhares de vidas. Entregamos nas tuas mãos, dá-nos um dia de paz, um final de semana abençoado, uma quinta, uma sexta, um sábado e um domingo, em nome do Senhor Jesus. Deus te abençoe. Você acabou de ouvir Debate 93.